Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem uma coisa interessante que acontece com o Corinthians, né? É quase curioso, pitoresco. O Corinthians, quando começou a jogar bem pós-Copa América, ele teve oscilações, o Carille acabou mexendo no time, porque pareceu não concordar com aquele estilo de jogo, e depois o Corinthians passou a jogar muito feio e conseguindo resultados. Vai entender, né? Parece que quando o Corinthians joga bem, joga pra frente, quando é construtor, não agrada muito. Mas quando o Corinthians se defende, e nesse aspecto vai muito bem, não à toa é a melhor defesa do campeonato, aí a coisa acontece. A verdade é que o Carille sempre foi um exímio treinador de defesas. E enquanto ele esteve no Corinthians, o Corinthians sempre se defendeu bem. Com uma oscilação ou outra ali, especialmente quando ele tentou atacar. E aí parece que ele não sabe atacar. Parece que ele não sabe fazer o time jogar para frente. Então, quando ele se preocupou em se defender, as coisas aconteceram com mais naturalidade. Tudo bem que em 2017 ele se defendia muito bem, e lá na frente tinha um cara iluminado chamado Jô, que resolvia todos os jogos para o Corinthians. E nesse, ou quase todos, e nesse ano ele não tem esse cara. Embora o Wagner Love seja esforçado e o Bocelli não tenha tido tanta rodagem quanto merecia, quanto deveria ter. E agora ele já está cogitando essa alteração. Após o último jogo, ele deu uma entrevista dizendo que não vai mudar taticamente até o final do ano. Talvez ele não deva mudar mesmo, porque eu não quero ser cruel aqui, porque eu acho o Carille um bom técnico, mas talvez ele não esteja conseguindo nesse momento a capacidade de mudar taticamente. Porque dentro da sua cautela defensiva, onde ele vai muito bem, ele tem conseguido resultados. Ele tem vencido seus jogos por 1-0, mesmo jogando mal, ou empatando fora de casa, como foi contra o Grêmio, se defendendo muito bem. Então, diante disso, e está lá no G4, diante disso, ele deve estar pensando, eu não vou alterar. O importante é conseguir resultados e uma vaga na Libertadores do ano que vem. E se eu mantiver essa estrutura tática, é isso que eu vou conseguir. Ainda mais com o nível dos jogadores que eu tenho. Ele está testando o Sornosa ali no meio como um segundo homem, ou como além, né, de um cara no setor de meio campo do Ralf, que é o primeiro homem, em vez do Júnior Urso ou do Matheus Jesus. Tá dando uma rodagem para o Jadson no segundo tempo, que tem um toque de bola qualificado, tá apostando no Matheus Vital ali no meio junto com o Pedrinho e o Cleison, embora o Janderson esteja merecendo também mais minutagem, porque o Cleison tá numa fase ruim. E aí, ou testar uma alternativa com o Wagner Love aberto, ou mais atrás do centroavante com o Bocelli na frente. Mas ele disse que não vai alterar taticamente o seu esquema. Então eu não sei o que ele quer dizer com isso, se quando ele cogita colocar o Bocelli, ele naturalmente muda o seu sistema tático do meio para frente. Não muda, é do meio para trás, em que, como eu disse, o seu time vai muito bem nesse aspecto. Mas o Corinthians não pode mais. O Corinthians não pode criar mais, não pode jogar melhor. O time é limitado, tá bem, mas o Matheus Vital não é bom jogador. O Pedrinho não é bom jogador. Você tem um Bocelli que foi ídolo no México, que optou o Corinthians ao invés do Boca Juniors, que é um cara que sempre marcou gols por onde passou. Tem o Ralf, que é um monstro no meio, e ainda tem o Gabrielzinho como reserva imediato. Tem uma dupla de zaga que o Manuel jogou muito bem contra o Grêmio, mas o Gil faz qualquer jogador jogar bem do lado dele. Tem o Fagner, que é um monstro na lateral direita, tem o Cássio, que é um goleiraço, tem o Danilo Avelar, que cumpre bem a sua função do lado esquerdo. Será que é um time tão limitado assim, a ponto de não conseguir jogar um pouco melhor? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que com o Carille vai ser assim. Com o Carille o time me parece ter chegado num limite tático de jogar defensivamente e criar alguma coisinha lá na frente. E eu acho que o Corinthians precisaria pensar numa outra situação. Eu acho que seria a hora de ousar, chegar ao final do ano, classificando para a Libertadores ou não. Carille, obrigado. E de novo, nada contra o Carille, que é um baita técnico, que conseguiu grandes resultados, mas eu acho que o Corinthians não vai alcançar outro patamar enquanto o Carille estiver ali, porque ele já chegou à conclusão de que o que ele sabe fazer é exatamente o que o Corinthians vem fazendo. Em termos de resultados tá bom, o time tá classificado no G4, chegou até a semifinal da Sul-Americana. Pro Corinthians, eu acho pouco.
Ainda mais quando a gente olha a perspectiva, quando a gente vê jogos do Corinthians e a gente vê que a coisa, quando acontece, ela acontece numa bola vadia, numa bola parada, num contra-ataque, num escape, num lance ocasional, muitas vezes. Porque defensivamente vai bem, mas no ataque, o ataque não é confiável. Embora você tenha alguns jogadores interessantes. Então, eu acho que para o Corinthians avançar como time, como estrutura, claro que tem que contratar, claro que tem que melhorar qualitativamente o seu elenco, mas eu não vejo o Carille hoje, tá, gente? Com essa capacidade de fazer o time jogar melhor. Quando ele quase conseguiu, isso durou muito pouco tempo, ele se perdeu em algumas escolhas e o time ficou exposto e ele voltou para o seu sistema defensivo, para a sua zona de conforto. E a coisa está dando certo, mas eu acho que o Corinthians pode pensar mais alto. E aí eu acho que o Carille, até como desafio para ele, pode treinar outras equipes, pode ir para fora, pode treinar outras equipes no Brasil e pode ter sucesso dentro do seu estilo. Eu acho que o seu estilo já não combina mais com o Corinthians, embora seja um estilo do DNA corintiano dos últimos 10 anos. Mas eu acho que está na hora de mudar. O Corinthians não tem apenas 10 anos. O Corinthians tem muito mais de um século e que eu já vi times muito clássicos e técnicos do Corinthians. Será que é assim que o Corinthians tem que jogar para o resto da vida, se defendendo? Acho que o torcedor exige mais. Na verdade, eu queria ouvir vocês, torcedor. Você acha que tá bom assim como tá? Ou daria para mudar? Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal e vamos juntos. Tchau!